E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer um vídeo hoje sobre as pausas no futebol e como elas podem influenciar positivamente ou negativamente para o Cruzeiro, né? Falando agora de 2025, o time de Leonardo Jardim, vamos voltar bem, vamos voltar mal? Não tenho a menor ideia, gente, tá? Isso aqui não é um exercício de futurologia. A ideia é a gente olhar para o histórico das pausas, seja por Copa do Mundo, das Confederações, Copa América, Covid. Tudo isso parou o futebol por períodos significativos em temporadas anteriores. E a ideia é como foi o comportamento do Cruzeiro em cada uma dessas pausas, pelo menos no histórico aí do brasileiro de pontos corridos. A gente voltou melhor, pior, estava bom e continuou bom, estava ruim e continuou ruim. Tudo isso aconteceu em algum momento e a ideia é a gente falar Copa a Copa aqui, qual foi o contexto, qual foi o desenho da situação. Meu nome é Emerson Araújo, se você não me conhece, este é o canal 6x1 e eu peço para você deixar o like no vídeo, até porque a pesquisa dá trabalho, se inscreve no canal, a gente está buscando chegar aos 200 mil inscritos aí, tá? E usa os comentários aí para deixar a sua opinião, para a gente interagir e falar também do que você lembra de cada uma dessas Copas do Mundo, desses mundiais. E assim, não temos um histórico de mundial de clube nesse formato, né? Vai ser a primeira edição agora. Mas confesso que eu estou bem animado para ver essa disputa desse mundial de clube. Acho que teremos confrontos interessantes, né? E espero que numa próxima edição, que pela lógica aconteceria em 2029, né? O Cruzeiro esteja presente no mundial, porque significa que a gente vai ter vencido alguma Libertadores nesse meio tempo, tá bom? Antes da gente ir Copa a Copa, né, passar a listinha aqui, só fazer os nossos merchans, né? Se você gosta de fazer uma apostinha esportiva, aqui, ó, Betfair, tá? Patrocinador master do Cruzeiro, né? Faz lá a sua aposta com responsabilidade para se divertir. Lembrando que é um jogo, pode ganhar ou pode perder. Então é só para maiores de 18 anos jogar na moralzinha. Inclusive no Super Mundial aí, a Betfair tem lá umas cotações especiais e vai ter aquele negócio da substituição segura, tá? O jogador que você escalar para fazer ali uma aposta, ó, fulano aqui vai dar uma finalização no gol. Ele não deu essa finalização, mas entrou um cara no lugar dele e esse cara finalizou, a aposta dá ganha, entendeu? Então é uma modalidade bem interessante para vocês observarem. E caso você queira comprar produtos oficiais do Cruzeiro, tipo essa camisa que eu estou trajando aqui, né? Que o Cruzeiro estreou na partida contra o Vitória, mas inúmeros produtos oficiais do Cruzeiro, de todo tipo que você puder imaginar, tem nas lojas do Cruzeiro, aqui no QR Code que está na tela, ou no link também na descrição do vídeo, logo abaixo do link da Betfair, tá bom? Então, lojas do Cruzeiro e Betfair, patrocinadores aqui do canal 6x1. E vamos para a lista. 2022 teve Copa do Mundo no Catar, de 20 de novembro a 22 de dezembro. E essa Copa aí não teve pausa, tá? Por quê? Porque em vez de parar o futebol no meio do ano, né, como foi uma Copa disputada no final do ano, devido às condições climáticas lá do país, aí o que fizeram foram puxar o calendário para antes, né? O Cruzeiro, na época, estava disputando, inclusive, a Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu subir com antecedência, a gente subiu em setembro, né? E a Série B só foi terminar em novembro, mas enfim, deu tudo certo nessa temporada para o Cruzeiro, a gente não teve, então, pré-pausa, pós-pausa. Pegando até os jogos, né, só para trazer a informação, o último jogo do Cruzeiro antes da Copa de 2022 foi no início de novembro, acho que 5 de novembro, a gente ganha do CSA por 3-2, né? Gol do Rômulo do empate, gol da virada do Luvanor no fim, apoteose, CSA rebaixado para a Série C, aquele fantasma sendo expurgado ali, o Fala Zezé nunca mais teve a mesma força que tinha até então, né? E foi maravilhoso ali o Cruzeiro sacramentar o título da Série B com aquela vitória para cima de um time que nos fez tanta raiva no rebaixamento e nos anos seguintes também, tá? Então, e depois, né? O próximo jogo depois foi só no meio de janeiro de 2023. Então, o Cruzeiro ficou um período aí de quase 3 meses sem ter jogo oficial. E a gente ganhou, inclusive, 2-1 do Patrocinense. Em patrocínio, teve gol do Nicão, tá? E eu falei, nossa, o Nicão vai dar certo no Cruzeiro. Errei, tá? Mas é isso. Ganhamos antes, ganhamos depois. Aí no Mineiro de 23 foi ruim e tudo mais. Mas enfim, né? A Copa do Mundo não teve nada a ver com os erros de planejamento do Cruzeiro naquela temporada. Então, 2022 não teve parada específica para a Copa. Mas em 2020 o futebol parou e por um motivo horrível, né? Pandemia da Covid-19 ali, tá? Inclusive foi ali em mês de março, né, que o futebol parou. O último jogo do Cruzeiro foi no dia 15 de março.
a gente perde no Independência sem torcida para o Coimbra por 1-0, tá? O jogo foi sem torcida justamente já como algumas medidas ali por causa da pandemia e tudo mais. Jogo horroroso do Cruzeiro, assim, toma um gol de falta, Coimbra 1, Cruzeiro 0. Adilson Batista foi demitido, inclusive, depois desse jogo, né? Vinha de uma sequência de 3 jogos sem vitória, inclusive com derrota para o CRB na Copa do Brasil. Foram 3 derrotas seguidas, inclusive. Momento muito ruim, Cruzeiro fazia um péssimo Campeonato Mineiro, corria risco de nem se classificar, como não se classificou, né? O Cruzeiro, em 2020, teve que disputar o troféu Inconfidência, que ele até abriu mão posteriormente, tá? Mas o Cruzeiro estava muito mal quando o futebol parou, e aí foi uma pausa dramática, porque foram mais de 4 meses sem futebol. A bola só rolou em 26 de julho, tá? E a partida foi Cruzeiro e o RT no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro 3, o RT 0. Voltamos com uma boa vitória do time que já era comandado ali pelo Enderson Moreira, né? Que trabalhou no Cruzeiro durante a maior parte ali dessa pausa. Então, ganhamos. E uma coisa que eu não lembrava, o Cruzeiro emplacou 6 vitórias seguidas, tá? Além desse jogo contra o RT, teve mais 2 vitórias no Campeonato Mineiro. Aí a gente até abriu mão, né, de disputar a final lá do Troféu Inconfidência, abriu mão do título mesmo, o Cruzeiro ia ganhar, o adversário teve vários jogadores com Covid, enfim, o Cruzeiro abriu mão do Troféu Inconfidência, mas aí nas 3 primeiras rodadas da Série B, a gente estava com pontuação negativa, né, com menos 6 pontos, o Cruzeiro ganha os 3 primeiros jogos. E aí parecia que ia dar bom, mas a partir daí deu tudo muito ruim, tá? O Enderson Moreira ficou vários jogos sem vencer, acabou sendo demitido, o Pedrinho, inclusive, como patrocinador, né? Detonou o trabalho do Enderson, acabou com qualquer chance de recuperação, o time era uma bagunça, enfim. Então, dá pra gente dizer que a pausa acabou fazendo bem, né? O Cruzeiro vinha de 3 derrotas, depois da pausa a gente emplacou 6 vitórias. Depois foi uma merda. Mas num primeiro momento a pausa foi até positiva nesse ano. Em 2019, tivemos a pausa por causa da Copa América, que foi disputada aqui no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. O Cruzeiro jogou no dia 12 de junho contra o Fortaleza, lá, fora de casa, tá? E perdeu por 2-1. Inclusive, essa partida marcou ali o 9º jogo seguido sem vitória do Cruzeiro com o Mano Menezes, tá? Foi assim, um negócio realmente horroroso. A fase do Cruzeiro era um desastre. A gente estava na zona de rebaixamento em 18º lugar, tinha mais partidas do que pontos. Se eu não me engano, eram 9 jogos e 8 pontos conquistados apenas. O Cruzeiro estava realmente muito mal. A gente ainda estava vivo na Copa do Brasil, inclusive o retorno foi no dia 11 de julho, em uma das poucas alegrias que o Cruzeiro teve, né, que o cruzeirense teve nessa temporada. Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 0, tá? Partida do primeiro jogo mata-mata da Copa do Brasil. Na volta a gente perde por 2-0, mas se classificou, eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, tá? Só que depois dessa vitória por 3-0, seguiu uma sequência horrorosa, né? O Mano Menezes completou, inclusive, em 17 jogos com ele, a gente teve apenas uma vitória, o Cruzeiro teve outra sequência de 9 jogos aí sem vencer. O Mano Menezes pediu o bonezinho dele depois de uma derrota em casa para o Inter, na própria Copa do Brasil, por 1-0, a hora que ele viu que não ia dar para ser campeão, que estava tudo uma zona, o Cruzeiro todo ferrado, né? Enfim, já tinha perdido Libertadores e tudo. Aí o Mano Menezes saiu fora. Aí o Ricardo Rezende, que era técnico do Sub-20, foi interino numa partida contra o Avaí, depois chegou o Rogério Ceni, ganhou ali 2 dos 3 primeiros jogos, parecia que a coisa ia fluir. Aí teve jogador pedindo a palavra, teve jogador fazendo todo tipo de presepada, diretoria, né? Aquele pessoal. Enfim, e aí deu tudo errado. No final do ano, o Cruzeiro terminou rebaixado. Então a gente pode dizer que em 2019, na pausa para a Copa América, tava uma merda. Voltou, teve uma vitória e continuou uma merda. Então, assim, não foi uma pausa. Era uma pausa que tinha muita esperança, né, de que algo poderia mudar, mas no final das contas a crise do clube foi muito maior, nada mudou, o trabalho do Mano também foi horrível e ninguém deu certo naquele time. O temporada para esquecer foi 2019. Em 2018, tivemos a Copa do Mundo na Rússia, que rolou entre os dias 14 de junho e 15 de julho. E eu acho maravilhoso que a Copa começou no dia 14 de junho e o Cruzeiro jogou no dia 13 de junho, tá? Partida contra o Paraná Clube, lá em Curitiba, terminou com um empate por 1-1. O Cruzeiro completou nessa partida, né, nesse 1-1, 3 jogos sem vitória. Não era um momento excelente.
ali do time do Mano Menezes, né, que voltaria depois e conquistaria a Copa do Brasil. E seguindo a mesma lógica do pré, né, se a Copa do Mundo acabou no dia 15 de julho, o Cruzeiro voltou a jogar no dia 16. Um dia depois, o Cruzeiro enfrentou o Atlético Paranaense, inclusive em jogo da Copa do Brasil, né? A gente tinha vencido por 2-1 lá em Curitiba, e aí no jogo aqui em BH ficou 1-1. O Cruzeiro abriu o placar, estava ali tranquilão, tomou um gol do Bergson, assim, no último lance, empate por 1-1, mas classificamos, né? E no final do ano seríamos campeões. Então, nesse ano de 2018, o Cruzeiro seguiu naquela toada, né? Ganha uma, perde outra, empata. Inclusive, a sequência, depois do empate contra o Atlético Paranaense, a gente ganhou duas. Ganhou do América e ganhou do próprio Atlético Paranaense, só que aí duas vitórias pelo Brasileirão. E depois entrou naquele Mano Menezes, né? Ganha, empata, perde, não sei o quê, mas seguiu vivo ali bem na Copa do Brasil, conquistou o título no final do ano. Então, eu diria que a pausa de 2018, ela até deu uma melhorada no Cruzeiro, né? A gente chegou mal ali, sequência ruim, o time numa rebordósia, e depois saiu até numa situação melhor, né? E conseguiu o título no final do ano. Então, acho que em 2018 a pausa foi positiva. Em 2016, a gente teve as Olimpíadas sendo disputadas aqui no Brasil, mas o futebol não parou, tá? Isso é até uma coisa que eu pesquisei aqui. O futebol não parou durante o período da Olimpíada, né? O torneio de futebol foi ali 15 dias da Olimpíada aproximadamente. E nesse período, o Cruzeiro fez 4 jogos, inclusive, tá? 2 partidas aqui em Belo Horizonte foram realizadas no Independência, porque o Mineirão estava cedido, né, para ser um dos palcos dos Jogos Olímpicos ali, tanto futebol masculino, feminino, enfim. Então, tivemos jogo aqui, eu lembro de assistir, inclusive, jogo do futebol feminino da seleção brasileira, né, que ganhou nos pênaltis e tal, mas não teve jogo do Cruzeiro no Mineirão, mas teve no Independência, inclusive, eu acho que foi a vitória contra o Inter, com 3 gols do Sobis, e o jogo contra o Coritiba, que o Fábio tem uma grave lesão no joelho, a lesão de ligamento, tá? Então foi um período que dá para a gente dizer assim, né, complicado ali do Cruzeiro em 2016, mas o futebol não parou, tá? Então não teve pausa, eu quis colocar essa informação só porque alguém ia lembrar da Olimpíada, mas o futebol seguiu rolando, o pessoal não estava nem aí, só não jogou nos estádios que estavam reservados para a Olimpíada mesmo. Em 2014 tivemos a Copa das Copas, né? Copa do Mundo no Brasil, que aconteceu entre 12 de junho e 13 de julho. E o último jogo do Cruzeiro antes do Mundial foi no dia 1º de junho. Cruzeiro 3, Flamengo 0. Assim, ó, tapiou o Flamengo, assim, foi uma partidaça do Cruzeiro, Goulart, Ribeiro, Borges, assim, jogaço do Cruzeiro, passou por cima mesmo. Foi 3, poderia ter sido 6, tranquilamente, ali pelo volume de jogo. A gente estava numa sequência boa, tá? O Cruzeiro, nos 5 jogos anteriores, tinha ganhado 4 e perdido um jogo para o Corinthians em São Paulo. Então, o momento do Cruzeiro era bom, o Cruzeiro já estava liderando, inclusive, o Campeonato Brasileiro. Dia 17 de julho, o Cruzeiro voltou a jogar uma partida contra o Vitória no Mineirão, ganhamos por 3-1, e o Cruzeiro seguiu uma sequência, inclusive, de mais 12 jogos invicto. O Cruzeiro só foi perder uma partida em setembro para o São Paulo, lá no Morumbi, né? São Paulo que estava ali disputando o título com a gente. Na época, a gente perdeu esse confronto direto, mas saímos tranquilos e fomos campeões no final da temporada. Então, o Cruzeiro estava bem, parou, foi para os Estados Unidos, voltou e seguiu bem, excelente, né? O time do Marcelo Oliveira era realmente um absurdo ali na temporada 2014. E em 2013 a gente teve a Copa das Confederações, que foi disputada aqui no Brasil entre os dias 15 e 30 de junho. O último jogo do Cruzeiro tinha sido no dia 8 de junho, tá? A partida contra o Internacional, que foi lá na Arena do Jacaré, terminou com um empate por 2-2 e teve até gol do Elber, hein? Hashtag volta Elber, tô zoando, só brincadeira. Mas enfim, teve esse jogo 2-2, o Cruzeiro estava em 5º lugar na tabela, com 8 pontos após 5 rodadas. Era bem inicinho de Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro estava ali no primeiro pelotão. A gente voltou no dia 6 de julho, empate por 1-1 com a Portuguesa lá em São Paulo. Foi até Bruno Rodrigo fez gol nesse dia, né? E depois o Cruzeiro emplacou uma sequência de 5 vitórias, tá? Então podemos dizer que o retorno do Cruzeiro após a pausa da Copa das Confederações foi positivo. E no final do ano o Cruzeiro seria campeão brasileiro, né? Então definitivamente 2013 a pausa foi bem aproveitada ali pelo time do Cruzeiro, que tirou a gente de uma fila de grandes conquistas, né?
foi da hora, viu? Eu adoro o time de 2013, é um dos meus times favoritos, inclusive, e a pausa foi importante, a pausa fez bem. Em 2010, Copa do Mundo da África do Sul rolou de 11 de junho a 11 de julho. Pegue a sua vuvuzela, chute a sua jabulani, tá? Porque no dia 6 de junho o Cruzeiro enfrentou o Atlético Goianiense lá em Goiânia e perdeu, tá? Perdeu por 2-1 com o técnico interino Emerson Ávila, tá? Inclusive o Adilson Batista tinha acabado de ser demitido, não, né? Na verdade, ele que quis sair ali, fizeram um acordo, o Adilson tinha saído, o Cruzeiro estava num momento complicado, tinha saído na Libertadores, não era um momento bom ali 2010, o trabalho do Adilson já dava sinais, né, claros de desgaste, então, assim, era um momento complicado para o Cruzeiro. A hora que a gente foi para a pausa do Mundial, o Cruzeiro foi, inclusive, para os Estados Unidos, né? Foi uma das vezes que a gente fez ali uma Copa Mickey, tá? E voltou com outro técnico, né? O Cuca, atualmente técnico do Atlético Mineiro, que assumiu o Cruzeiro naquela oportunidade. O Cruzeiro estava em 11º lugar, inclusive, na tabela do Brasileiro, tá? Voltou 14 de julho, jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, e a gente vence por 2-0, um jogo importante. A partir daí, o Cruzeiro tem alguma oscilação, depois emplaca uma boa sequência, briga pelo título brasileiro, né? Acaba ficando com o vice, porque no meio do caminho havia um Sandro Meirahit. É claro, gente, o Cruzeiro cometeu alguns erros no percalço, tropeçou em alguns jogos que não deveria, mas no frigir dos ovos, né, aqueles erros, né, no plural ali do trio de arbitragem no jogo Corinthians e Cruzeiro acabaram sendo determinantes para que o Fluminense fosse o campeão e o Cruzeiro ficasse com 2 pontos a menos sem a taça, né? Lamentável, mas enfim, é o que temos. 2010, então podemos dizer que a parada também fez bem, né? Era um Cruzeiro oscilante e tudo mais, trocando de técnico, e depois as coisas acabaram sendo melhores, por mais que não tenha terminado com a taça. Em 2006, a Copa do Mundo na Alemanha rolou de 9 de junho até 9 de julho. E o último jogo do Cruzeiro antes, né, do início do Mundial foi no dia 3 de junho. A gente foi até Fortaleza enfrentar o Fortaleza e venceu por 2-0. O Cruzeiro estava liderando o Campeonato Brasileiro após 9 rodadas, muito bem, 70% de aproveitamento. O técnico da época era PC Guzmão, né? Paulo César Guzmão, auxiliar do Luxemburgo aqui no Cruzeiro, era na época o treinador. Tudo parecia que estava caminhando muito bem, mas aí tudo deu errado. E se você tem trauma, né, por causa de pausas no futebol, provavelmente é por causa dessa pausa de 2006, que você lembra que depois da Copa do Mundo deu tudo errado. A gente volta a jogar no dia 12 de julho, até vence, inclusive, essa primeira partida, que foi contra o Corinthians no Mineirão, 2-0 para o Cruzeiro. Então a gente seguiu ali muito bem, liderando o brasileiro, e depois a gente pegou uma sequência de 8 jogos sem vitória. Tá? Nessa sequência ruim, com várias derrotas aí, o PC Guzmão foi mandado embora e o Cruzeiro trouxe Oswaldo de Oliveira para comandar o time. Exatamente. Treinou o Cruzeiro, talvez você não se lembre disso, mas ele conduziu o Cruzeiro até o final dessa temporada 2006. Foi um campeonato brasileiro ruim, o Cruzeiro caiu na Sul-Americana também. Enfim, a coisa não fluiu e a gente pode dizer que foi o ano que realmente tudo deu errado, né? Claro que teve algumas situações muito bizarras, tipo, o Cruzeiro passou a contar com muitas lesões musculares de jogadores importantes, o que muita gente atribui, inclusive, né? Eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas parece, né, que teve algum erro ali na preparação física, né? Parece que deram uma estourada nos jogadores ali, no condicionamento físico dos atletas, talvez uma sobrecarga, e aí o Cruzeiro não conseguiu. Todo jogo, praticamente, o Cruzeiro perdia jogador lesionado. Foi bizarro o que aconteceu naquela oportunidade, tudo deu errado. Tivemos o emblemático caso do Elber, né? Centroavante, excepcional jogador, inclusive. O Elber tinha 15 gols pelo Cruzeiro antes da Copa. Depois ele voltou, inclusive, né, numa forma física diferente, porque ele foi para a Alemanha, né, para atuar como comentarista no Mundial, já que ele é um jogador de muita história lá na Alemanha, no Bayern de Munique, no Stuttgart. Enfim, o Elber voltou, demorou muito a pegar um condicionamento físico, marcou apenas 3 gols nessa parte final da temporada, acabou se retirando do futebol, se aposentando no fim do ano. Mas era um ótimo centroavante, só que o Cruzeiro ali perdeu o Gil, aí o Wagner machucou, salvo engano, e aí tudo deu errado. Aí eu lembro do Jonatas, jovem centroavante Jonatas, está jogando até hoje aí, aparecendo nesse time. Tinha o Elson, Martinez, enfim. Foi um ano que realmente a pausa
foi mal aproveitado e depois da pausa foi tudo uma porcaria. E em 2002, a Copa do Mundo lá no Japão e na Coreia do Sul rolou de 31 de maio até 30 de junho. Nessa época ainda não existia o Brasileirão de pontos corridos, por isso, inclusive, que essa é a última Copa que eu vou detalhar, tá? Porque o Brasileirão só começou depois, né? Então acho que nem faz muito sentido a gente pegar períodos anteriores, né? Que o Campeonato Brasileiro era mais curto, outro formato, enfim, mas 2002, até porque o Brasil ganhou, né? Acho que vale a pena a gente ponderar também e fazer esse recorte. Antes, né, da pausa para o Mundial, o Cruzeiro tinha vencido a Copa Sul Minas, né? A gente tinha ganhado do Atlético Paranaense, despedida do Sorin, aquela coisa linda. E o último jogo do Cruzeiro, antes da Copa do Mundo, foi pelo Supercampeonato Mineiro. Quem lembra do Supercampeonato Mineiro? Que foi um mini torneio ali, né? Que tinha Atlético, América, Cruzeiro e Patinga, os times que estavam nas principais divisões nacionais, e tinha a Caldense, que foi o time que ganhou o Campeonato Mineiro com os outros clubes do interior. Então foi o Super Campeonato Mineiro, tá? E aí todos contra todos, né? Cada time fez 4 partidas. Chegou na última rodada, o Cruzeiro precisava ganhar da Caldense por 3 gols de diferença para ficar com o título. 2-0 não dava nós. A gente ganhou de 4-0. Tá? O time que tinha Joãozinho, Lúcio Bala, acho que o Jorge Wagner estava, enfim, mas ganhamos, fomos campeões. Então o Cruzeiro estava muito bem em 2002, tinha ganhado a Sul Minas e tinha ganhado esse Super Campeonato Mineiro. Então tava filé. Aí parou para a Copa. Voltou 3 de julho, Copa dos Campeões, tá? O primeiro jogo o Cruzeiro empata por 1-1 contra o Grêmio. Depois em outro empate, depois vence e consegue se classificar, passa pelos mata-matas ali, acho que de Flamengo e São Paulo, e aí chega na decisão contra o Paysandu, final da Copa dos Campeões. O técnico do Cruzeiro na época era o Marco Aurélio, né, que foi campeão aqui de Copa do Brasil 2000 e tudo mais, era o Marco Aurélio que estava comandando o clube em 2002. E aí chega na final, Jefferson, eu tenho muita raiva de você até hoje por isso, viu? Mentira, eu não tenho muita raiva, mas quando eu lembro desse jogo, eu fico puto com o goleiro Jefferson, né, ídolo do Botafogo, que fez uma final horrorosa. A gente perde o jogo por 4-3 no tempo normal, vai para os pênaltis, o Cruzeiro perde nos pênaltis a Copa dos Campeões, que se tivesse vencido, o time de 2003, né, teria jogado a Libertadores, que era inclusive o principal fato, né, da Copa dos Campeões, uma vaga na Libertadores. Aí, primeira rodada do Brasileiro, o Cruzeiro toma 5-1 do Fluminense, Diniz, tá? Fernando Diniz, jogando no Fluminense, fez gol, inclusive, nessa partida. O Romário também jogou pra cacete. E aí tem esse 5-1 do Fluminense, e o Marco Aurélio é mandado embora, depois da perda da Copa dos Campeões, a estreia horrorosa no Campeonato Brasileiro. Ele é mandado embora e logo depois vem o Vanderlei Luxemburgo, né? Aí no primeiro momento oscila, o Cruzeiro não consegue se classificar para a fase final do Brasileiro de 2002, termina em 9º lugar, porque teve time aí que entregou jogo, tá? Entregou jogo, sim, entregou o jogo para não deixar o Cruzeiro classificar, porque a gente chegou ali com possibilidades, fez a nossa parte, a gente ganhou os últimos 5 jogos, mas o Cruzeiro ficou fora da fase final, que o Santos, né, disputou o mata-mata ali com Diego e Robinho e conseguiu o título naquela oportunidade, tá? Então, em 2002, a gente pode dizer que a pausa, no primeiro momento, ela foi, não é que ela foi ruim, né? O Cruzeiro voltou e ficou 6 jogos invicto, até ter 2 derrotas traumáticas, aí o técnico foi mandado embora, e depois deu tudo certo, né? A coisa deu bom, deu ruim, depois deu muito bom, né? Que aí o Vanderlei veio, confia no projeto do fechou, caralho. E aí, campeão brasileiro, tríplice coroa, coisa maravilhosa. Acho que com tudo posto aqui, né, ficou bem claro que não dá pra gente fazer muita previsão, tá? Ah, o Cruzeiro vai bem, vai mal, não dá pra saber, gente, tá? Cada temporada tem sua particularidade, cada elenco, cada treinador, né? Eu acho que o Leonardo Jardim é um técnico muito competente, já passou por isso em outros clubes, inclusive, né? Essas pausas e tudo mais, estava trabalhando no mundo árabe, né? Que tem toda ali uma questão específica com um calendário mais curto também. Enfim, acho que o Cruzeiro tem todos os elementos para fazer, assim, uma boa reta final de temporada, tentar buscar, não vou nem dizer título, o Cruzeiro tem que buscar a vaga na Libertadores, né? É isso que é o nosso objetivo para esse ano, a vaga na Libertadores. Nós estamos com uma pontuação que nos permite sonhar com o título, né? 2 pontos por partida, né? Em média, 12 jogos, 24 pontos. É joia, é pontuação de quem briga para ser campeão, e a ideia é tentar manter isso.
fica sempre essa esperança, né, essa expectativa de qualificar um pouquinho mais o elenco, trazer jogadores interessantes, mas vamos com calma, né? Não dá para a gente passar o carro à frente dos bois. Agora é hora do Cruzeiro trabalhar bem aí, tentar trazer realmente mais elementos para esse time, para que a gente possa fazer uma boa temporada. Mas vamos tranquilo, na moral. O que eu quis trazer com esse vídeo é que não tem motivo para a gente ficar, nossa, o Cruzeiro está embalado, ferrou. Não, a gente tem exemplos aí. O Cruzeiro estava bem, foi para a pausa, voltou bem. Tem exemplo, estava bem, ficou ruim. Tem exemplo, estava ruim, ficou bom. E tem exemplo, estava ruim, continuou ruim. Né? Tem todos os tipos de exemplo, então não dá para a gente ter muita, né, muita certeza. Mas eu diria que, assim, de todas as pausas que a gente falou aqui, só teve uma que o Cruzeiro realmente piorou, que foi 2006, que parece que teve ali erro de preparação física. Nas demais, ou seguiu mais ou menos como estava, ou deu uma melhoradinha. Então eu acredito nesse potencial de melhora do Cruzeiro, até porque a gente tem um técnico melhor do que tinha na maioria dos períodos que a gente falou aqui, tá? Se você gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Acho que você pode ter se divertido aí rememorando também alguns mundiais, alguns contextos da época. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Dá uma moral para nós aí, tá? E segue acompanhando aqui todos os vídeos do canal 6 a 1. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço.